Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia e boa semana a todos. E seguinte, eu tô também no YouTube agora, tá? Todos os meus stories eu tô juntando e colocando lá no canal no YouTube, então você pode digitar lá Rica Fernandes, você encontra lá o meu canal no YouTube, tá bom? Então você que não assiste meus stories até o final, não tem problema, você que pula, eu juntei os vídeos e tô postando todos lá no YouTube. O assunto que eu vou falar hoje aqui é sobre negócios, sobre empreendedorismo, mas também relacionado com desenvolvimento pessoal. Como assim? Empreender é uma forma de crescer como pessoa, principalmente se tornando uma pessoa mais humilde. Eu pessoalmente conheço inúmeras pessoas que antes de terem um negócio tinham um jeito de ser e depois de terem passaram a ter outro. Eu conheço muita gente que na posição de consumidor era extremamente soberbo quando ia analisar um negócio local, quando estava ali como cliente. Por exemplo, ia no restaurante, às vezes a comida não vinha impecável ou acontecia algum erro ali no atendimento, porque essas coisas acontecem. E aí falava assim, porque se eu fosse dono disso aqui, isso não aconteceria, porque o dia que eu tiver o meu restaurante vai ser diferente, o dia que eu tiver eu vou treinar muito melhor os meus funcionários. Ou às vezes ia numa loja de roupa, numa loja de calçados, uma loja de eletrodomésticos, faltava uma ou outra mercadoria. E aí reclamava, mas como assim não ter a mercadoria? E aí quando vai botar o seu negócio, quando vai abrir a sua empresa, essa pessoa ela vem lidar com a realidade. Aí ela se toca do quanto custa o aluguel num shopping ou num bom ponto de comércio, o quão caro é um funcionário. Ela começa a se tocar dos custos reais para se ter um negócio. Então, meu camarada, eu digo para você abrir um comércio para você ficar mais humilde. Abra seu negócio porque das duas uma, ou você prospera muito, você decola, você fica rico, ou você vai crescer como pessoa. E se você crescer como pessoa, você consequentemente vai prosperar também. Beleza? Você vai ficar uma pessoa mais humilde, você vai ficar uma pessoa mais resiliente sendo dono do seu próprio negócio. Você vai ter que lidar com um funcionário faltando, você vai ter que lidar às vezes com faltando dinheiro para pagar as contas, você vai ter que lidar com o seu fornecedor atrasando mercadoria, você vai ter que lidar com você atrasando pagamento, o fornecedor cobrando, você vai ter que lidar com todos os seus fornecedores querendo aumentar os custos e seu cliente querendo baixar o seu preço. Você vai ter que lidar com seus problemas pessoais ocorrendo enquanto você tem que ajustar tudo isso e aí você cresce como pessoa. Eu vejo muito comum também no comércio, quando a pessoa ela vai abrir uma loja no ramo da moda, sempre com aquela história de que eu vou usar mais porque as lojas mais antigas são conservadoras demais. E, enfim, a pessoa chega assim com uma certa arrogância. E aí ela vai lá e gasta um dinheirão com a montagem da loja. Geralmente ela comete assim um erro trivial assim de administração. Ela gasta mais dinheiro com instalação e aí depois não tem dinheiro para botar estoque. Aí aquela conta nunca mais vai ser recuperada. Mas ela chega com aquela soberba. E no final, ela quebra e fica só as contas para pagar. Como eu conheço exemplo, quantas pessoas eu conheço que ao abrir hamburgueria vieram com papo de que seriam maiores do que o Madeiro. Não, porque eu vou ser maior que o Madeiro. Conheço alguns. 6 meses depois, estava reclamando que era difícil conseguir funcionário. Essa é a vida real, meu cara. No ramo da construção civil, também acontece isso. O cara vai lá, vai construir um prédio, vai construir uma casa, achando que é tudo fácil, achando que ele vai ficar muito rico da noite pro dia. Aí ele vai ter que lidar com a mão de obra, vai ter que lidar com os pedreiros, vai ter que lidar com o peão, vai ter que lidar com mudança de preço de material, vai ter que lidar com aprovação de obra, com alvará, com um monte de leizinha no meio do caminho. Vai ter que lidar com um monte de burocracia, vai ter que lidar com aprovação de financiamento para receber o dinheiro. Ou seja, é um monte de processos que a pessoa, quando ela vê de fora, ela nem se dá conta. Daí ela acha que quando ela tem uma casa ou quando ela compra uma mercadoria numa loja, aquilo chegou do nada. Só que muita gente teve que trabalhar para que uma mercadoria tivesse num comércio.
E para piorar, estão vendendo por aí que se você é um bom empresário, você tira férias várias vezes por ano, você tem uma empresa autogerenciável. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Nem os mega empresários, nem o Jorge Paulo Lemann, nem o Luciano Hang vivem dessa forma. Tudo bem que os bilionários eles conseguem desfrutar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas essa história de que você vai tirar férias 4, 5 vezes por ano, a sua empresa não vai perder produtividade, isso é mentira. Se você começar a esbanjar demais e se ausentar do seu trabalho, os seus funcionários vão diminuir o rendimento. Para começo de conversa, eles vão começar a perder o respeito por você. Beleza? Então, é outra mentira que estão contando, que você vai ter uma empresa e vai começar a viver uma vida de rei e não vai ter problema por isso. E aí entra uma questão que muita gente acha que é papo de coach, chamada inteligência emocional, que é uma das principais habilidades para você ser bem-sucedido não só nos negócios, como em toda a vida. No ambiente de negócios, o conhecimento da faculdade não serve para absolutamente nada. Se tiver algum professor meu da faculdade assistindo aí, gosto de todos vocês, muito respeito, muito carinho, mas a universidade de administração, ela não ensina absolutamente nada em termos de negócios. Para negócios, para empreendedorismo, que conta é inteligência emocional, capacidade de relacionamento, raciocínio lógico, capacidade de lidar com as pessoas e de saber identificar oportunidades. Se você não tiver isso, você pode ter um monte de diploma, vai servir para que você seja um bom funcionário das pessoas que têm as habilidades que eu acabei de citar. Então é isso, meu caro. Você que acha que faz tudo melhor que os outros, abra o seu comércio, abra seu negócio. Você que vai num restaurante e fica indignadinho porque tem uma fila de espera e acha que aquilo é um grande problema de gestão, abra o seu restaurante. Você que vai numa loja de roupa e às vezes não tem o seu número e sai resmungando porque não tem as coisas que eu gosto. Abra sua loja. Você que vai no supermercado e fica reclamando que está um pouco bagunçado, abra o seu comércio, atenda clientes, intermedie negócios, contrate funcionários, demita, tenha fornecedor, tenha que negociar, tenha contas para pagar, tenha contas para receber, saiba negociar com quem está te cobrando, aprenda a negociar com quem está te devendo e eu te dou total certeza que você vai crescer como pessoa, vai ficar mais humilde e vai deixar de se comportar como uma criança mimada.